Olá, seja bem-vindo, querido, querida, ao nosso movimento Consciência Hebraica. E no nosso Consciência Hebraica de hoje, nós teremos as parábolas de Jesus. Hoje nós vamos ver uma passagem um pouquinho diferente, chamamos a parábola da boca e do coração. Dia 1º de novembro de 2020, nós estamos no 20º episódio as parábolas de Jesus. Quero dar as boas-vindas para você. Hoje nós vamos ter um movimento um pouquinho diferente aqui no Parábolas. É uma passagem interessante, que vai falar sobre espiritualidade e religiosidade. O próprio Jesus falando sobre isso. E no meio, lá ao final, Pedro pede para que Jesus explique uma das expressões que ele usou. Ele não usou muito no sentido de uma parábola, mas Pedro mesmo diz, explica-nos essa parábola. Então, pelo contexto, pelo significado, e ela toca em um ponto muito polêmico no meio religioso, acadêmico ou, de um modo geral, dividindo muitas mentes e corações. E nós vamos fazer uma abordagem, é uma parte um pouco profunda do conhecimento, espero que você goste, que te estimule, mas vamos adiante. Então, aqui no nosso Parábolas, nós sempre fazemos uma apresentação do nosso movimento, o movimento Consciência Hebraica, chama-se consciência porque é uma das principais faculdades do homem, é essencial e ela é responsável pela consciência humana, que é um dos fatores mais interessantes no universo. Também arbítrio, vontade, amor estão relacionados. O hebraico nós consideramos a espiritualidade da humanidade como um todo, né? E o judaico uma coisa mais local, assim como a música clássica ou a filosofia. A gente sempre dá esse exemplo. E nós queremos, assim, apresentar um Jesus à hebraica. Jesus foi apresentado no modelo greco-romano, né, com uma influência do helenismo muito forte, e nós queremos olhar com os olhares hebreus, que são bem diferentes. A consciência hebraica, então, é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Bom, parábolas e metáforas de Jesus realmente não têm comparação na literatura e pensamento universal, e você vai ver por quê. Nós desejamos a você uma boa viagem, que você pegue aqui o nosso avião e vamos decolar para voos estratosféricos. Sobre a religiosidade e a espiritualidade, uma atitude. Nós vamos ver esse texto em Mateus 15, de 1 a 20. Esse texto também está em Marcos 7, de 1 a 23. Nós o intitulamos Parábola da Boca e do Coração. Bom, a gente sempre faz a ressalva de que não há uma única explicação para a passagem, ou a melhor, mas são perspectivas que vão se somando e nós queremos contribuir aqui com a nossa. O símbolo nunca corresponde exatamente ao simbolizado, é um alerta que nós fazemos. E normalmente quando trabalhamos parábola a gente vê contexto, leitura, termos, história, símbolo e simbolizado e o tema do reino. Neste caso o tema a gente sempre coloca, que é o tema religiosidade e espiritualidade. Esta passagem ela tem contexto em Mateus e Marcos, né? Antes dessa passagem da parábola da boca e do coração, Jesus anda sobre as águas e depois ele liberta a filha da mulher cananeia. Então é o que está ligado aí ao contexto dessa passagem. E também, assim, se você quiser se aprofundar sobre religiosidade e espiritualidade, no próprio Mateus, mas no capítulo 23, de 1 a 39, tem um texto onde Jesus realmente aborda esse assunto de maneira muito profunda. Então aqui nós vamos dar a introdução do tema, mas você pode, se você quiser, procura no próprio Evangelho de Mateus esse texto onde ele vai tratar desse assunto de uma maneira incrível, impressionante. Bom, seguindo aqui no nosso texto, né, no nosso trabalho, nós vamos ter
a leitura, termos, história, texto harmonizado, né? Vai ser um pouquinho diferente, deixa eu explicar para vocês, né? Na verdade, nós vamos ter uma parábola clássica de Jesus, onde nós vamos depois pegar o símbolo e o simbolizado, né? É mais um momento onde Jesus está ensinando, e aí ele vai fazer uma aplicação maravilhosa, nos dando o que realmente a divindade espera de nós. E ficamos impressionados que é menos religião e mais espiritualidade, ou seja, menos formalismos externos, controles e manipulação pelo medo, e mais uma realidade interior vivencial, né? Onde você experimenta algo de profundo no teu interior, de indescritível, realmente uma experiência mística ou misteriosa que você não explica muito bem, mas que direciona a tua vida e fé. Então, nós vamos olhar esse contexto. E nós fizemos o seguinte, esse texto ele tem a mesma passagem em Mateus e em Marcos, né? Nós fizemos uma fusão dos textos. Então você vai ver, o texto base é Mateus, mas em alguns versículos eu coloco Marcos. Então naquele versículo eu estou trazendo o texto de Marcos, porque ele dá às vezes um sentido um pouquinho diferente, faz uma aplicação diferente. Vamos ao texto então, aproveitar e mergulhar nisso que é tão necessário, né? A respeito da espiritualidade e da religiosidade. Parábola da boca e do coração. Mateus 15, e começa o verso 1 dizendo assim: Então chegaram a Jesus uns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, e lhe perguntaram. Ora, para você que não está, às vezes, tão familiarizado com a Bíblia, né, o que eram os fariseus? E também os escribas, né? Os fariseus eram homens que compreendiam a Bíblia a partir de uma determinada definição. Então, eles tinham características, eles acreditavam em anjos, acreditavam, por exemplo, na ressurreição dos mortos. Já os saduceus, eles eram também homens que tinham a Bíblia por fundamento, mas tinham um entendimento mais prático, intelectual. Para eles não havia ressurreição de mortos, e anjos também eram coisas imaginadas por homens e não seres que atuavam. Estou dando dois exemplos que você vai encontrar se pesquisar no Google, diferença entre saduceus e fariseus. Mas eram homens extremamente religiosos, né, que procuravam seguir a Torá, cada um de uma maneira, como na verdade hoje nós temos vários grupos que seguem a Bíblia de uma maneira ou de outra, achando que só eles estão corretos, que a verdade é da maneira como eles veem e nunca da maneira como qualquer outra pessoa pode ver, enfim. Isso existiu lá, existe aqui. Nós sempre preferimos trabalhar de uma maneira mais aberta, né? Ou seja, a divindade trabalha com todos. O conhecimento é importante, mas ele é um meio e não uma finalidade. A gente, inclusive, vai falar bastante disso no nosso estudo. Então, e os escribas eram pessoas que se dedicavam à escritura, ao registro e, na verdade, à cópia dos textos sagrados. Só que para você copiar uma Bíblia naquela época, né, para você copiar um texto, você tinha que ser uma pessoa separada na sociedade, que se consagrava e fazia uma série de rituais e de juramentos e de ter uma atitude espiritual para que você pudesse copiar um texto que era considerado original e sagrado e fazer uma cópia daquele texto. Então você tinha que ter uma caligrafia muito boa e você tinha que juramentar que nenhuma palavra seria alterada, porque você estaria copiando a palavra de Deus. Então, o escriba era uma pessoa religiosamente separada para o trabalho de ler e transcrever as escrituras, e eventualmente eles se tornavam homens que tinham uma consideração muito grande, porque eles passavam a vida lendo a Bíblia, transcrevendo a Bíblia. Então, eles também eram considerados professores ou pessoas que tinham uma certa notoriedade dentro da sociedade, eram considerados homens
espirituais que se dedicavam, enfim, né? E aí nós vamos entrar então em alguns problemas, porque Jesus propriamente não era considerado nem uma coisa nem outra, né? Ele não era de nenhum organismo oficial de Israel. Por exemplo, havia o Sinédrio, né, que era vamos dizer, o Senado ou o conjunto dos homens mais importantes que dirigiam todas as sinagogas. Jesus não participava de nada disso. Na verdade, no Sinédrio, só homens com bastante idade podiam participar. Enfim, Jesus também não tinha nenhuma ligação com o templo, né? E ele frequentava a sinagoga como qualquer outra pessoa. Então, ele era chamado de rabi, que é a palavra hebraica para mestre, pelo povo, por causa da sabedoria e do que ele falava. Mas, seja o sinédrio, seja a sinagoga, seja os sacerdotes levitas que trabalhavam no templo e cuidavam do templo, não eram amigos de Jesus, não consideravam ele, muitas vezes, sequer um profeta. Então, nós estamos vendo um homem que emerge de uma maneira natural, com uma vocação espiritual, sem cargo religioso, né? Considerado socialmente, ele não tinha título nenhum de religiosidade, de alguma ordem, mas nós sabemos que ele era o verdadeiro sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, né? Que é a ordem mística mais profunda da ciência hebraica. E Jesus é o único sumo sacerdote dessa ordem, né? E hoje nós consideramos todos os discípulos de Jesus sacerdotes da ordem de Melquisedeque, né? Todos deveriam alcançar essa condição e essa estatura. Mas são outros assuntos que a gente aborda mais adiante. Então, para você compreender, chegaram aqui a Jesus pessoas extremamente religiosas, fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, o centro da religiosidade da época, né, o mais elevado ponto da espiritualidade, e fazem uma pergunta para Jesus. Aqui em Marcos vai estar um pouquinho diferente, né? Eles reparam e repararam, quem repararam? Os fariseus e escribas, que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Este fato aqui de repararem não é assim uma casualidade, que eles estavam em algum lugar e olharam aquele ponto, né? Eles estavam muito mais interessados em desmistificar, né, tirar a aura de mistério e de confiança que o povo tinha, pegando Jesus ou seus seguidores e no que eles considerariam ser falhas da espiritualidade, né? E o que era para eles o que era certo espiritualmente e o que era errado espiritualmente, né? Eles estavam muito apegados à letra, à formalidade, né? à exterioridade, aquilo que aparece da pessoa. Então eles ficavam colocando um monte de regras para que todo mundo seguisse, regras que eles consideravam que eram retiradas da Bíblia ou dos textos sagrados, e eles ficavam controlando todo mundo para ver se todo mundo seguia aquilo exatamente como eles achavam que deveria estar ali. E aí começam a existir dificuldades neste ponto. E as nossas igrejas, a nossa religiosidade, independente até de ser igreja, até hoje nós temos dificuldade com isso, porque a gente vê algo que está escrito, a gente compreende que aquilo é o correto, mas há uma diferença entre a letra fria que está escrita e as pessoas que vivem aquela situação, essa ou aquela, né? E normalmente a gente está preocupado mais com a estrutura externa, não propriamente com o coração que está envolvido naquilo. Então nós vamos ficando mais religiosos quando ficamos externalizados e menos espirituais porque não sentimos verdadeiramente aquilo, né?
Então, principalmente a constrição de espírito, né? Se você está contrito, você está humilhado, envergonhado, né? Você não concordar com algumas coisas que você até pode fazer ou que você comete, mas você é constrangido por aquilo, né? Mas quando você procura ocultar, ou quando você tem arrogância ou prepotência por aquilo que você está vivendo, então isso é diferente, né? E a religião consegue controlar apenas a parte externa, né? Então, para alguém, a religião vê uma pessoa sentada numa praça ali bonitinha, parada, para ela está tudo bem. Só que aquela pessoa dentro dela pode estar odiando e matando todas aquelas pessoas que ele está vendo ali na praça. A religião consegue controlar o que está de fora, mas e o que está de dentro? Então é muito difícil, e é esse o embate que vai acontecer. Agora, porque eles estão querendo pegar Jesus e os discípulos dele em falha, e eles vão nas coisas que se podem ver. E aí eles vão confrontar Jesus. Então é esse o contexto que está aí na passagem. Olha. E repararam que alguns dos seus discípulos repararam porque queriam criticar, queriam destruir, queriam acusar. Comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Então veja, a lei mosaica, ela é um verdadeiro manual da vida, né? Desde a menstruação feminina, o uso da terra, as leis de servidão e escravidão, ou de propriedade de terras, ou tribunais de pequenas causas, a lei é um manual fantástico, inclusive de saúde, né? A lei preconizava uma série de medidas sanitárias que colocaram Israel num ponto que demorou milhares de anos para a humanidade alcançar. Porque nós fomos entender medidas sanitárias muito na frente. A própria Idade Média aqui era um caos, né? Tanto que a peste negra e outras enfermidades que rondavam a humanidade vinham por falta de higiene, por falta de saber lidar com medidas simples sanitárias. E a lei mosaica, lá milenarmente, já instruía o povo de Israel a que tivessem determinadas medidas. E uma coisa era a lavagem das mãos. Agora nós aqui em plena pandemia, né? Covid-19, aí, nós aqui em 2020, estamos aprendendo o que é realmente lavar as mãos, né? Diz que tem gente que vai ter que levar a mão nos alcoólicos anônimos, né? Porque de tanto passar álcool na mão, as mãos estão ficando adictas com álcool, né? Então, assim, essas medidas eram preconizadas de fato, né? E com um rigor muito grande. E aí eles olham os discípulos de Jesus e eles estão tranquilos com referência a isso. E aí é o ponto em que eles entram para acusar Jesus, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Pois os fariseus, continua Marcos, e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente, e quando voltam do mercado, se não se purificarem, não comem, e muitas outras coisas há que receberam para observar, como a lavagem de copos, de jarros, de vasos de bronze, etc, etc e etc. Ou seja, né, aquela medida sanitária começou a tomar um ar de uma tradição tão forte e de uma importância tão sagrada que eles começaram a controlar religiosamente o que as pessoas faziam e a maneira delas se comportarem, não apenas como uma recomendação, algo razoável, mas começaram a fazer um patrulhamento, né, de todos os gestos que as pessoas faziam e se elas tomavam essas ou aquelas medidas. Ou seja, o que começa como uma medida profilática, né, uma orientação divina para que o povo tenha saúde e guarde uma disposição, acaba se tornando um patrulhamento ideológico,
onde a preocupação é categorizar as pessoas se elas estão vivendo dessa ou daquela maneira para serem acusadas ou condenadas. Então, o espírito da lei é completamente esvaziado. E é normalmente isso que acontece quando a religiosidade vai tomando conta dos agrupamentos humanos. E era isso aí que estava exageradamente acontecendo em Israel. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: E vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Então veja, Jesus aqui vai dizer para eles: ora, vocês tinham um mandamento de Deus. E aí vocês amplificaram esse mandamento para controlar as pessoas e acabaram criando uma tradição mais complicada do que a própria palavra de Deus. Então, ele pergunta, na verdade, vocês pegam agora esta tradição e ela se torna tão importante que ela consegue anular a palavra de Deus. Primeiro vocês pegam a palavra de Deus e tornam ela tão pesada e mais importante do que a própria palavra, a maneira como vocês observam ela e cobram dos outros. Então esse é o primeiro movimento. E depois ela se torna tão importante, a regra religiosa, que vocês nem se preocupam mais com a misericórdia e com a compaixão. Porque o mais importante é seguir a tradição do que vocês imaginaram que era a palavra de Deus ou como ela deveria ser executada. Então vocês acabam esquecendo o próprio mandamento de Deus ou o espírito deste mandamento por causa de uma série de convenções religiosas que vocês vão empilhando e acumulando. Quem já frequentou igrejas, né, e aí eu não estou falando especificamente de nenhuma, estou falando de todas, lugares onde as pessoas se ajuntam para ter medidas espirituais de busca do sagrado. Isso sempre acaba acontecendo, é um perigo enorme, gigante, a gente tem que vigiar para que isso não aconteça a cada instante, porque as pessoas acabam tendo um patrulhamento, as pessoas perdem a liberdade de expressão, né, as pessoas são controladas, elas são isoladas, elas não têm condição de serem compreendidas, né? Eu não estou dizendo com isso que todo o ajuntamento humano não deva ter regras nenhuma, também não deva questionar comportamentos, ou não deva, de uma maneira amorosa, né, tentar trabalhar com uma pessoa para conscientizá-la e levá-la sempre a um nível melhor, com compaixão, amor, misericórdia e carinho, né, considerando a liberdade individual de cada pessoa. Mas o problema é um patrulhamento tão forte e restrito e regras tão claras para todos, e qualquer um que quebre minimamente aquela regra já é considerado como alguém que não tem direito a uma vida espiritual. É isso que acaba acontecendo nesse caso. Jesus então agora diz: olha, a tradição de vocês distorceu o próprio sentido e cumprimento da palavra de Deus. E ele diz isso. Ele, porém, respondendo, disse: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Então Jesus pega um dos mandamentos e cita que é palavra direta de Deus. Ou seja, a honra ao teu pai, a honra à tua mãe, ou seja, você cuidar daqueles que te geraram, você respeitar, você zelar, você despender esforços e recursos para poder apoiar os teus pais, é um comportamento ético que a palavra de Deus, as Escrituras, coloca para todos nós, que haja essa atitude de honra. Então Jesus traz esse mandamento à tona, e aí ele vai trazer um fato da tradição deles. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, o que poderias aproveitar de mim é oferta ao Senhor, esse de modo algum terá de honrar seu pai e sua mãe. Ora, o que acontecia aqui?
O filho ia se tornando independente, ia acumulando bens, né? E os pais iam envelhecendo. Numa época onde não existia previdência privada, onde não existia seguro-saúde, onde não existia nada disso. Então, os filhos, normalmente, eles tinham que ajudar os pais na sua velhice. Na verdade, isso até hoje é uma atitude desejável, né? Que os mais fortes e saudáveis possam cuidar daqueles que envelhecem e adoecem, né? Só que eles criaram um recurso, porque os pais iam se tornando cada vez mais dispendiosos, né? Às vezes queriam o apoio e pediam o apoio dos filhos, porque estavam necessitando disso e daquilo, e eles inventaram um subterfúgio, né? A pessoa, quando era procurada por um pai, por uma mãe, dizendo, meu filho, olha, eu estou precisando disso, precisando daquilo, aconteceu isso, aquilo, eles falavam, não, mas a propriedade que eu tenho, as ovelhas que eu tenho, os materiais que eu tenho foram consagrados a Deus. Então eu não posso pegar nada disso porque está dedicado a Deus. E aí os fariseus e saduceus e religiosos da época diziam que, ora, se a pessoa consagrou aquilo a Deus, então ela está certa de não retirar nada para poder ajudar os seus pais, né? E com isso a pessoa nem dava a Deus, porque na verdade ele só falava que aquilo estava consagrado a Deus, mas continuava usando totalmente para si aquilo, e nem dava para os seus pais por avareza. E isso se tornou um hábito na sociedade deles e era considerado normal, porque a tradição dos anciãos, dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos da época, diziam que se alguém consagrou algo a Deus, ele não poderia pegar aquilo para ajudar um pai e uma mãe em idade. Então Jesus vai nesse ponto da ferida, porque Jesus, observando isso, viu que era uma hipocrisia muito grande e que o sistema religioso todo, porque interessava ao sistema, né? Certamente alguns acabavam dando dinheiro para esses sacerdotes ou fariseus para concordar ou apoiar essa regra. Enfim, criou-se um modo ali da pessoa se desviar do seu pai e da sua mãe, não despendendo parte dos seus bens para ajudá-los. Então, Jesus entra nesse nervo e vai em cima. Assim, por causa da vossa tradição, invalidaste a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Olha, aqui Jesus atinge o centro da questão da religiosidade e da espiritualidade. A religiosidade controla o exterior. Ah, você tem que se comportar assim, a tua vida tem que ser assim, você tem que fazer desse jeito, daquele, etc., tudo que está de fora. Ora, e o que está de dentro, né? Qual é a verdadeira atitude lá dentro da pessoa, né? O verdadeiro amor, a verdadeira consideração, a capacidade da pessoa sofrer, né? Não, as pessoas deixam o externo todo bonitinho e lá dentro não importa, porque ninguém está vendo, acaba se tornando o quê? Né? Infelizmente, muitas reuniões nossas, muitas igrejas nossas, muitos lugares onde nós nos reunimos para buscar espiritualidade, se torna uma exibição de coisas externas, de cargos, de aparência, de regras que externamente eu cumpro, mas a qualidade do meu interior, da minha vida, a minha humildade, a minha compaixão, não é? Ela está longe de mim, né? E muita gente quer viver dessa maneira, apenas ser reconhecido externamente, né? Então, muita gente quer ser chamado de um título eclesiástico, quer ser reconhecido como um doutor, como um ensinador, como um cantor, como alguém de proeminência na igreja, quer ter aquele reconhecimento de status, mas dentro da sua casa, dentro da sua vida, existe uma série de
coerências incompatíveis, completamente distanciadas da vida espiritual, do amor. E não é só o fato de que nós tenhamos falhas ou dificuldades, isso todos nós temos, né? Mas como eu me comporto diante das minhas falhas, né? Então, se eu aponto algum problema que vejo em alguém, mesmo identificando o interior, a pessoa quebranta na hora, reconhece, diz eu estou errado, ou ela se defende, ataca, se torna soberba e prepotente e não reconhece de modo algum aquilo que está vivendo, né? Porque todos nós somos falhos, homens e mulheres falhos, e vivemos segundo a graça e a misericórdia de Deus. Mas nós precisamos confessar isso e ter humildade diante disso, né? Então Jesus denuncia o que aqui? Ele diz, ora, vocês estão mais preocupados com o exterior, né? Ou seja, vocês falam em Deus, mas o coração de vocês está longe. Em vão me adoram com coisas externas e coisas que os homens ensinam para ficar bem uns com os outros, mas distantes de Deus. Disse-lhes ainda, bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós transmitistes. Também muitas outras coisas semelhantes fazeis. Então, olha, a tradição vai se acumulando e o centro da palavra de Deus, a autenticidade, né, acaba não sendo vivida. Então, Jesus entra nesse ponto e faz uma crítica direta a eles. E clamando assim a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso contamina o homem. E aqui então nós começamos a ver a aplicação de Jesus, né? Ou seja, não é propriamente o comportamento externo que vai dar a medida da espiritualidade, mas é o que está dentro da pessoa, que está lá no interior dela, que é a medida. Então não adianta as outras pessoas não estarem vendo, mas se aquilo não está bem, está mal, né, não resolve nada. Externamente eu ser reconhecido como alguém que está cumprindo o seu papel na igreja e tudo, mas lá dentro, na minha vida, aquilo está ruim e eu ainda nem admito aquilo. Eu prefiro ficar com a imagem externa, eu escolho a aparência e não a realidade. Então Jesus vai tratar disso daqui, ó. O que entra pela boca não é isso que contamina o homem, mas o que sai da boca. Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Então, quando Jesus confronta isso, e ele o faz de uma maneira irrefutável, né, dizendo, ó, vocês estão controlando aí a sujeira, mas e o que está lá dentro do interior? Por fora está tudo limpinho, mas dentro, como é que está? Né? Então, eles falam, olha, essa palavra deixou eles escandalizados. Né? E Jesus, então, vai dar uma resposta que vai nos levar a um assunto bem complicado aqui, ó. Respondeu-lhes ele, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. E o ponto que vai nos incomodar mais aqui nesse estudo é toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Então, muita gente pega esse verso e diz, está vendo, olha, há uma predestinação. Ou a pessoa é plantada como planta de Deus, ou é plantada como planta do diabo. Então já está tudo escolhido. Toda planta que não é do Pai vai ser arrancada. Você não pode fazer nada para mudar isso. Mas você não pode ver um versículo só.
as pessoas têm se dividido na Bíblia entre pessoas que são predestinacionistas e pessoas que compreendem que é tudo resolvido por nós, né? E que não há nenhuma relação com Deus, está tudo na responsabilidade humana. E hoje eu queria trabalhar com vocês esse conceito. Por quê? Porque esse verso, ele vai falar sobre arbítrio e predestinação. Então eu queria fazer uma pausa aqui e trabalhar esse assunto. A palavra acima sugere a ideia de uma sentença fixa. Mas olha o verso abaixo, né? É uma outra passagem que você pode procurar aí na tua Bíblia, onde Jesus mesmo diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Ora, aqui a Bíblia já diz que você pode fazer a árvore de um jeito ou fazer de outro. Ah, então a Bíblia é incoerente? Porque ali ela está dizendo que a planta que o pai plantou, não plantou, vai ser arrancada, e aqui a pessoa que está fazendo a árvore ser boa ou não ser boa. Então é necessário que haja uma compreensão mais profunda. Por quê? Uma passagem está vendo do eterno para o tempo, e a outra passagem está vendo do tempo para o eterno. É isso que eu queria trabalhar com você. E é muito difícil, é uma compreensão difícil, não é simples. É mais fácil você ou ser predestinacionista, acreditar que está tudo definido e ninguém pode mudar nada, e aí então, né, muita gente fala, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta buscar Deus, não adianta ser sincero, porque o que está acontecido já aconteceu, já está tudo certo. E esse é um pensamento parcial, porque ele não vê o todo. E outra gente pesa demais dizendo, não, se você errar 1 milímetro você já está fora, porque está tudo nas tuas mãos decidir. Então está faltando graça, faltando amor e compreensão, e nós vamos abordar esse tema dando alguns elementos. Então, entrando aqui, eu queria falar com você o seguinte: poderíamos separar vários versículos que trazem uma ou outra ideia, por isso formam-se grupos que estudam a Bíblia e que não chegam a um acordo. Queremos sugerir uma nova atitude. Antes, uma importante nota sobre o conhecimento, meio acadêmico e ambiente religioso. O conhecimento como meio, humildade, pois a medida não importa, o conhecimento como fim, possibilidade de medição, arrogância, vaidade intelectual e religiosa, gera exclusão sem compaixão. Olha, eu sei que a gente trata aqui de conhecimento, nós gostamos de conhecimento, a gente estuda ciência e lê muita coisa e procura dar um conhecimento bem profundo para as Escrituras. Mas eu queria dizer para você que essa não é a nossa meta fundamental. Conhecimento para nós não é uma finalidade, ele é só um meio. É que a gente atinge um público, ou quer atingir um público que não é muito atendido de um modo geral nas igrejas. Então nós temos uma área aí do reino que a gente atua. Mas sejam igrejas muito simples, igrejas que trabalham a palavra de uma maneira bem singela, nós não as consideramos atrasadas ou que é impróprio lá e que elas não entendem nada, de forma alguma. Porque para nós o conhecimento é só um meio, o que importa é a mudança interior, a forma como a pessoa se relaciona com a divindade, o quanto ela é cheia do espírito de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, o quanto o amor está dentro dela, o quanto que o Espírito de Jesus habita dentro dela, e não quanto ela verbaliza de uma verborréia de conhecimento. Apesar de gostarmos do conhecimento, ele não é uma finalidade para nós, é só um meio. E aí, quando ele é um fim, ele gera arrogância, vaidade intelectual e religiosa, o que nós queremos distância. Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, e conhecereis a verdade, e o conhecimento da verdade vos libertará. Qual das duas frases é certa? É o conhecimento da verdade que liberta ou é a verdade? Olha a frase lida de novo, e conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Ou seja, o que verdadeiramente liberta
não é o conhecimento da verdade, é a verdade. Então, o que eu preciso é tocar na verdade, conhecer a verdade, mas na minha medida. Minha medida pode ser 0,25, pode ser meio, pode ser 1, pode ser 10 ou pode ser 1000. Mas eu toquei na verdade, é ela que vai me libertar, não o conhecimento dela que vai me libertar. Não é o quanto eu conheço que vai me tornar livre em Cristo. Porque é a verdade sobre mim, no meu interior, como ela se aloja em mim, que vai verdadeiramente me tornar livre. Vocês entendem por que então o conhecimento para nós não é uma finalidade, é apenas um meio para que o Espírito do amor habite dentro de nós. Então, olha, nós vamos tratar agora de conceitos profundos sobre temas caros ao seu coração, né? Para nós o conhecimento é um meio, a finalidade é que você chegue a filho de Deus, só o Messias Yeshua em seu amor e verdade tem poder para esse feito. Os conceitos são estímulos que devem levá-lo a ser pleno no Espírito de Jesus. Os conceitos que vamos revisar das Escrituras de Gênesis e Apocalipse têm esta finalidade, aproximar você do amor e da realização, não de um monte de intelectualizações. Se em algum momento que falamos for atrapalhar isso, fique com o meio em que você está. O importante é a sua evolução em direção ao Pai. Eu dou um exemplo aqui de uma exposição sobre o conceito de divindade. Depois de uma explicação super profunda sobre divindade, uma moça me procurou ao final da reunião, falou, puxa, eu sei que você falou de uma maneira muito bonita, mas não sei, eu sempre quis abraçar Deus. E para mim, meu maior desejo era um dia ser abraçada por Ele. E eu já não sei mais depois de tudo que você falou. Se Ele tem braços, se não tem. Eu falei, olha, esqueça tudo que eu falei. Se essa é a imagem que melhor te lança em direção a Deus, ao seu amor e a Jesus e o seu Espírito, fique com essa imagem dentro de você e compreenda que são os braços de Deus que vão estar sobre você no desenvolvimento infinito da tua vida. Então, para nós, isto é mais importante do que uma ideia intelectual. Mas gostamos de conhecimento e tratamos dele com bastante profundidade. Olha, nós queremos dar uma palavra sobre o infinito e o atemporal. Por que você precisa entender isso, se você gostar de fazer esses mergulhos? Porque para entender essa questão da predestinação e do arbítrio, você vai ter que ter esses dois conceitos. Do atemporal para o tempo onde nós estamos vivendo agora, tudo já está definido. Mas do tempo para o atemporal, tudo está sendo definido. Há uma interação entre essas duas coisas, como se cada movimento dentro do tempo pudesse, na verdade, confirmar ou não o que a eternidade já registrou. Eu sei que isso não faz sentido, mas é realmente um paradoxo. E eu quero colocar esse conceito para você não ficar no simplismo de uma ideia que não é verdadeira. Porque nem o predestinacionismo e nem o total arbítrio são verdades estanques. Elas precisam ser intercambiadas. Para os olhos de Yahvé Elohim Adonai, ele já está com todos os seus filhos gerados à sua imagem. Mas nós não somos a divindade. Nós somos seres humanos vivendo no templo no planeta Terra. E nesse momento tudo está sendo definido e as suas decisões verdadeiramente importam. O que você escolhe verdadeiramente tem importância. E as influências que estão sobre você, elas cedem à decisão daquilo que você escolhe. Pode haver uma força muito maior em você dizendo não. E você tem um pequenino sim, mas se você escolher o sim, ele vai prevalecer. Como pode ter um enorme sim dentro de você para muita coisa que não é legal. Mas se você tiver um pequeno não e escolher esse não, nós compreendemos que o que prevalece é a tua escolha e não a força que está atuando sobre você. Isto é fé e a compreensão de que nós estamos criativamente escolhendo o verdadeiro amor de Deus. Porque assim, o que você tem que dizer sim, não é para cada decisão e escolha que você tem que fazer.
Você tem que dizer um sim na tua vida. E este sim, nenhuma força abissal, nenhuma força das trevas, nenhuma alienação social, nada pode tirar de você, que é o fato de você escolher o caminho do amor, o caminho de Deus, o caminho de Yeshua, escolher Jesus como aquele que é responsável pela tua vida. E toda força virá, por mais que as condições sejam adversas. Se você fizer esta boa escolha, a tua vida vai se direcionar com essa finalidade do caminho do amor. Mas se você escolher o caminho do medo, o caminho do ódio, o caminho da morte, então é uma escolha tua também. E nem todo o amor do universo vai poder alterar isso. Porque neste campo há um campo de neutralidade, onde a tua escolha é importante, onde você decide de fato o teu interior. Então, nós vamos dar uma pequena palavra sobre o conceito de temporal e de infinito e atemporal. Olha, o espaço, né? O infinito não é uma soma de extensão de espaços, pois você sempre vai poder somar mais 1 centímetro. Então, o infinito é somar cada vez mais espaços, mais metros, mais quilômetros? Não. O infinito é uma dimensão não espacial, não quantitativa, mas qualitativa e indimensionável, ou seja, não tem extensão. Eu sei que é difícil compreender isso, mas é uma maneira de expressar. É um não lugar, ou seja, o infinito não é um lugar, é um não lugar, onde não se pode estar, porque não é tempo. Lá você só pode ser. Percebe que isso é divino? Esse é o mais simples, é o espaço. Agora, o complicado é o paradoxo do tempo. O atemporal não é uma soma de tempo. Também não é uma simultaneidade de presente, passado e futuro. O atemporal é o não tempo, ou seja, não há presente, não há passado e não há futuro. É uma outra compreensão. Nele não há futuro nem passado, apenas o presente, mas não o presente que você conhece como uma dimensão de tempo. É um outro problema. Nesse sentido, nem presente há, porque há o ser. Não se pode estar lá, apenas ser. Não pode ser entendido daqui para lá, somente de lá para cá. Só que não há lá, pois não é um lugar, mas é um não lugar. Então, eu sei que esse texto você pode ouvir ele várias vezes e ele vai parecer sem sentido mesmo. Porque na dimensão que nós estamos do tempo, nós não podemos ter a mente de Deus para compreender todas as coisas. Nós vemos por espelho, em enigma. Só quando nós viermos a ver face a face é que isso ficará claro, mas aí nós não estaremos mais no tempo. Então, não dê respostas simples a perguntas que a Bíblia tem e que são muito complicadas. Aprenda a ter humildade, pelo menos, diante delas. A física, em nossos dias, vive um problema parecido e que pode nos ajudar a compreender esse problema. Para explicar a natureza e movimento dos grandes corpos no universo, um planeta, estrelas e coisas na Terra, a teoria da relatividade é reconhecida como a melhor teoria atual. Porém, para explicar as menores partes da matéria, ela não pode ser aplicada. Albert Einstein não aceitou essa ideia, essa aparente incoerência, e trabalhou até a sua morte em uma teoria que denominou teoria do campo unificado. Não teve sucesso. Olha, não sei se você gosta de física, eu sempre gostei de ler um pouquinho, eu não estudei profundamente, mas a gente, como leitor mediano, e aqui o que eu vou falar, não pretendo ter nenhuma precisão de professoral de física, então vou sugerir 2 textos para vocês, e acho que se você ama a Deus e a divindade, o estudo da física ou a leitura de física é algo muito interessante que eu estimulo, porque ela vai te dar condições de compreender as escrituras hebraicas de uma maneira muito mais profunda. Então, que panorama nós temos? Como explicar isso de maneira simples para você?
O universo hoje, pela matemática e pela física, nós temos coisas incríveis, né? Você vê os prédios aparentemente não caem ou não deveriam cair, as pontes, os nossos trens, aviões voam, tudo isso baseado em princípios da matemática. A gente lança satélites, enfim, tudo isso a gente faz observação dos astros, das estrelas e compreende o universo, porque matematicamente nós conseguimos grandes descrições da realidade. Há uma das descrições mais complexas que explica a altura, a largura, a profundidade e o próprio tempo é a teoria da relatividade, do físico Albert Einstein, que fez uma verdadeira revolução, né? Explicando ainda mais profundamente um outro gênio, que seria Newton, que conseguiu explicar o movimento da Terra, a rotação da Lua e a distância entre os planetas, enfim, uma série de estruturas físicas que nós estudamos na escola e que estão aí até hoje, ambas válidas, mas a teoria da relatividade é incrível e ela consegue explicar um universo grande de planetas que nós vemos. Mas aconteceu um problema muito interessante. O próprio Einstein e o Planck, que são cientistas geniais, deram início ao estudo de um estudo muito profundo das pequenas partículas, ou seja, daquilo que está nos átomos, nos elétrons e naquilo que está dentro do próprio átomo. E eles começaram um trabalho muito entusiasmado com outros cientistas e depois houve uma grande briga. Por quê? O Einstein e o Planck também tinham essa expectativa de que as mesmas leis que mostram o universo do jeito que nós conhecemos fora, com estabilidade, você sabe que o chão está aqui, você sabe que uma cadeira ocupa um lugar só dentro do espaço, você vê as coisas estáveis e matematicamente você pode considerar que elas continuarão do jeito que estão. Só que quando você vai estudar o que está dentro da matéria, as coisas não são bem assim. Você não consegue determinar exatamente como as coisas estão acontecendo lá. Quando você determina uma coisa, a outra fica sem determinação, os objetos podem estar ao mesmo tempo, aparentemente no mesmo lugar, ou no mesmo tempo em estados diferentes. E aí muitas coisas o próprio Einstein e o Planck não concordaram. Einstein achava que a natureza tinha que ter o mesmo sentido, seja lá dentro dela ou fora dela, né? E houve uma grande discussão e uma questão que hoje ainda avança na física. A mecânica quântica e a teoria da relatividade explicam um universo que é estável para todos nós, mas com leis completamente diferentes. Agora, como? Se as pequenas coisas formam as grandes coisas, como que elas podem ser tão diferentes, com leis tão antagônicas, com leis tão contrárias, com leis tão inconciliáveis? Se esse universo que eu estou aqui, grande, de porta, de planeta, de corpo e de estrelas, funciona com a matemática, e se isso tudo é formado de átomos, de ondas, de elétrons, como é que pode ter leis nos elétrons que são tão diferentes das leis dos planetas? Então eu estou querendo usar esse exemplo da física para mostrar para você que às vezes as leis que se mostram muito determinadas no grande universo, no micro-universo interior da nossa consciência, dos nossos sentimentos, das nossas escolhas, podem não ter a mesma precisão. Espero que você tenha entendido. Eu vou ler um pouco mais para você desse texto. De modo rudimentar, o determinismo funciona perfeitamente para explicar os grandes corpos ou grandes porções de matéria. A probabilística, ou seja, aquilo que é provável, serve à mecânica quântica para explicar as menores partes da matéria. Ou seja, são leis totalmente diferentes, explicando um universo que é o mesmo para nós, aparentemente. Isso combina perfeitamente com o nosso paradoxo do espaço e do tempo. Sabemos de um determinismo no propósito da divindade. Intuímos que ela não está esperando nada e já é todas as coisas, mas sabemos que as nossas ações individuais produzem um campo de probabilidades em nosso processo de formação individual. Ou seja, no macro,
Deus tem uma realização toda estabilizada, onde Ele já sabe tudo o que será. Mas dentro do nosso interior, as coisas todas estão sendo definidas. Por isso que a mecânica quântica está muito mais ligada à explicação da nossa consciência e do nosso arbítrio e das nossas escolhas. Algo que a física, a medicina, a psicologia, hoje como ciência, mesmo as neurociências, tem muita dificuldade de explicar o que é a mente, o que é a consciência, o que é a vida mesmo, que está dentro e no íntimo da matéria. A ciência tem muita dificuldade em explicar. Então, quando Jesus diz, a planta que o meu pai plantou, ele está falando do olhar de Deus para a humanidade, e não do olhar da humanidade para Deus. Do olhar da humanidade para Deus, tudo está sendo definido pelas tuas atitudes e pelo teu comportamento, e pela maneira como você consegue se entregar ao amor, à graça e à verdade. E essa entrega não é esforço teu, você precisa apenas dizer um sim, e a graça vai te conduzir ao caminho do amor e da realização do sagrado dentro de você. Mas no determinismo, onde tudo já está colocado, a divindade tem perfeito conhecimento de todas as coisas, mesmo as que ainda não aconteceram. Eu sei que isso parece difícil, né? Mas nós lançamos isso para você poder meditar. Vamos deixar 2 textos como sugestão de leitura e descrição. Lá aí na descrição do YouTube, você vai encontrar esses 2 textos, tá? Um texto é do professor Luiz Davidovich, ou Davidovich, não sei como se pronuncia direito, do Instituto de Física da Universidade do Rio de Janeiro, intitulado Determinismo e Mecânica Quântica. Aí está o link aonde você encontra esse texto, extraído da internet no dia 25/10, às 19h15. E o outro texto é intitulado O Verbo e o Gato de Schrödinger, que faz um comentário sobre esse famoso experimento da física quântica e as escrituras hebraicas. Olha, esse texto do professor de física do Rio de Janeiro, evidentemente não é um texto simples, mas eu estimulo você a ler. Mesmo que você não entenda muita coisa, tem alguns enunciados finais onde ele resume as ideias, que você consegue ter uma noção do que ele está falando. Ele fala sobre física experimental. Eu recomendo a leitura, mesmo que você não consiga entender totalmente o texto, é um texto difícil. O outro texto eu escrevi há algum tempo atrás, com a ajuda de alguns colegas. Ele fala um pouco sobre o fato de Jesus, muitos dizerem que Jesus vem do céu, né? E aí, mas uma parte das escrituras fala que ele foi gerado a partir da terra, né? Jesus fala para Nicodemos em João 3, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ora, se ele está ali com Nicodemos, como é que ele pode estar no céu? E se ele veio do céu onde ele está e ele está com Nicodemos, que céu é esse? É um céu que não é um lugar, é um céu que é um não lugar. Eu acho que Jesus entendia de física quântica e de teoria da relatividade também. Mas enfim, a gente vai acompanhando a ciência, desenvolvendo, né? Se você acha isso tudo desnecessário, esquece esses textos e toda essa argumentação, pula para frente. A gente vai tratar das escrituras de maneira bastante interessante, com outros estímulos. Mas se de repente é um assunto que te interessa, te incomoda, você pensa sobre isso, gosta de estudar, então fica essa sugestão, tá bom? Não é nada necessário, nem importante demais, mas assim, é algo muito curioso e se você gosta de estudar, eu sugiro que você se interesse por esses assuntos, pode ser bem interessante. Então, eu vou deixar os 2 textos disponíveis na descrição aqui do YouTube e você pode pegar os textos. Gente, nós já estamos com 59 minutos, né? Então, eu queria agradecer a você, espero que assim, isso tudo não seja complicado demais, nem te atrapalhe, né? A gente está tentando levar um conhecimento profundo para algumas pessoas que talvez possam amar a Bíblia, as Escrituras e o Pai, o nosso Pai Celestial e Jesus, com explicações que sejam mais elaboradas.
mas elas não são fundamentais e essenciais, né? O amor é o grande fundamento. De qualquer maneira, é a nossa humilde contribuição para que alguma pessoa que tenha um pouco mais de dificuldade, queira um conhecimento mais profundo, possa ser alcançada também pela mesma Escritura. Não perca o próximo episódio, onde a gente vai continuar falando sobre a questão da religiosidade e espiritualidade, da parábola dos lábios, né, da boca e do coração do homem, que tem muito assunto interessante e que nós precisamos meditar sobre a nossa vida interior. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica, a gente estimula muito que você nos procure nas redes sociais, entre no nosso grupo do YouTube, lá no Consciência Hebraica, tem todas as playlists, você pode estudar os nossos materiais, e também nos achar no Telegram, onde tem tudo publicado e você acessa o passado quando entra. Estamos no Instagram, Facebook também, e queremos que a vida infinita fale com muita profundidade ao teu coração, que o amor seja o caminho que conduz a tua vida, que você seja cheio de graça e do Espírito de Yeshua HaMashiach, o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, que é o que dá verdadeiro sentido e aproxima o amado Mestre do nosso coração, do nosso interior. Até o nosso próximo encontro.